Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos dar alguns minutos para o pessoal entrar. Obrigado pelo tempo de vocês para discutir esse tópico tão quente que é de inteligência artificial em supply chain. O Lucas, ele está com um pequeno problema de internet, talvez ele não consiga se juntar a gente hoje, mas eu vou apresentar o webinar, espero que seja útil para todo mundo. Se vocês quiserem um exercício bem interessante e divertido de fazer, se vocês quiserem usar o chat e só escrever as cidades da onde vocês estão participando, só para a gente ver o tamanho do nosso Brasilzão, para ver quem está onde. Tá? É só clicar no botãozinho do chat aqui e digitar a cidade que vocês estão. Aí a gente se diverte e dá mais um tempinho para o pessoal entrar. Legal. Porto Alegre, São Paulo, Itatiba, Guarulhos, Rio de Janeiro, São Paulo. Da saudade do Brasil, do pão de queijo, do cafezinho, pessoal de Minas. De qualquer forma, esse webinar tem mais pessoas participando agora, elas devem estar se juntando em alguns minutos. Esse webinar está sendo gravado, a gente vai enviar a gravação para todo mundo que participou, que se inscreveu. Então, para ser respeitoso do tempo de todos, a gente pode começar. Tá? Então, o grande tópico desse webinar, antes da gente fazer a apresentação, é justamente entender o que tem dado errado nas implantações de inteligência artificial. Tá? Mas a gente vai chegar nesse tópico no minuto. Só para apresentar, meu nome é Maurício Desenho, eu sou fundador da Lógica Operações e Tecnologia, eu fico aqui no Canadá. O Lucas fica no Brasil, ele é o líder de desenvolvimento de negócios do Brasil da Streamline. O Lucas tem uma belíssima carreira em logística e cadeia de suprimentos, ele trabalha com a Streamline desenvolvendo o mercado brasileiro, e a minha carreira, basicamente, eu faço transformação digital e liderança em operações e mercados globais por mais de 30 anos agora, provavelmente contando em décadas, e já não mais em anos a experiência, a gente vai ficando velho, mas eu trabalhei dos dois lados da mesa, até como head de tecnologia de grandes empresas, contratando serviços de tecnologia, e agora, no outro lado da mesa, também fornecendo serviços de tecnologia, auxiliando as empresas a transitarem, especialmente nos últimos 5 anos, eu fiz mais de 30 implantações de sistemas de inteligência artificial em vários países do mundo. Isso me ajudou bastante a entender o que pode dar certo e o que pode dar errado. Esse é o tópico da discussão hoje, para a gente entender o que pode dar certo ou errado. Então, movendo aqui para o webinar, a nossa agenda hoje é entender esse paradoxo, ou seja, por que a AI é tão poderosa e, ao mesmo tempo, ela não está dando os resultados financeiros que as empresas esperam. Esse é o tópico da nossa discussão. Aí a gente brincou um pouco e criou 3 tipos, 3 profiles, tipos de empresas e a cultura corporativa interna de adoção de AI. Isso ajuda um pouco as pessoas a entenderem onde elas estão. Aí a gente vai falar um pouco da visão de planejamento da implantação de tecnologia usando inteligência artificial. Também vamos falar da necessidade de um sponsor interno, de um executivo para auxiliar a transformação da empresa, e o que funciona, qual é a receita de bolo que realmente dá certo dentro de uma estrutura corporativa fazendo uma transformação digital buscando inteligência artificial. Depois a gente fala um pouquinho da Streamline, que está patrocinando esse webinar, e a gente abre para questões. Tá? Então, só para vocês saberem o que está vindo aí, mas vamos começar sobre o paradoxo da inteligência artificial. Basicamente, isso é uma pesquisa recente, aqui da McKinsey Mundial e da Gartner, em final de 2025, início de 2026. Tá? Hoje, basicamente, todo mundo está investindo em inteligência artificial. Por quê? Porque ela dá uma vantagem competitiva brutal para as empresas, e quem perder essa onda vai ter problemas seríssimos de competitividade. Tá? E esses são números oficiais, depois de centenas e centenas de pesquisas que eles fizeram, ou seja, 9 em 10 empresas estão investindo em inteligência artificial, mas, entretanto, 25% delas conseguem demonstrar o retorno financeiro que elas estavam procurando. A grande pergunta é por quê? Porque a gente sabe que funciona. Olha aqui, 1 em 4 iniciativas alcançam totalmente o objetivo de retorno de investimento.
tá? ROI, Return of Investment, é um termo em inglês, mas é aplicável no Brasil também, retorno do dinheiro que foi aplicado. Só por que 1 em 4? Okay? E por que menos, só 4 em 10 conseguem mostrar algum tipo de impacto financeiro, tá? Esse é o grande paradoxo. Por que a gente chama paradoxo? Porque olha esse box aqui. Isso foi uma implantação, inclusive, que eu liderei em parceria com a Streamline. Isso é uma empresa de 50 milhões de dólares por ano, que durante a implantação, nos primeiros 6 meses, a gente moveu 18 milhões de dólares que estavam no estoque deles de volta para o fluxo de caixa. Eles cancelaram quase 80% das ordens de compra que eles tinham, porque eles realmente abraçaram a inteligência artificial, eles confiaram no sistema e começaram a seguir as recomendações da AI dentro do sistema, e esse resultado financeiro. Agora, imagina se você está rodando uma empresa, liderando uma empresa de 50 milhões de reais, ou isso equivalente a 200 milhões de reais, e de repente você tem 18 milhões de dólares, ou seja, basicamente mais de 20% do teu working capital, do teu fluxo de caixa, de volta no banco para você investir em marketing. Eles cresceram 18% nesse período, e agora eles quase triplicaram de tamanho. Então, a AI funciona, ela dá muito resultado, especialmente em supply chain, porque é uma área ainda muito atrás em termos de desenvolvimento. Eu sempre falo que a grande revolução tecnológica em supply chain nos últimos 30 anos foi o Excel. Então, agora a AI joga o supply chain para um novo patamar de eficiência. Mas, por que não funciona? É isso que a gente vai conversar. E, antes da gente discutir esses pontos, é só mais uma questão importante aqui. Quando eu falo de inteligência artificial, eu não estou falando necessariamente de ChatGPT, de cloud, dessa parte mais usuária. Eu estou falando de inteligência artificial focada em enterprise level, em mundo corporativo. Tá? Por exemplo, a Streamline está lidando disso com inteligência artificial desde 2012. Então, tem muitas empresas que têm soluções de AI robustas que não são necessariamente o ChatGPT. Tá? E a grande diferença é que, quando vocês têm um RP, por exemplo, um sistema contábil, esses sistemas, geralmente, eles organizam a informação. A AI é diferente. A AI, ela não só organiza a informação, que ela sugere decisões para você, ela decide por você. E essa é uma questão fundamental para entender a eficiência de projetos de inteligência artificial. Tá? Mas vamos brincar um pouco aqui com algumas classificações. Depois de várias, não só implantações bem-sucedidas, mas centenas de demonstrações, discussões com diferentes empresas, a gente categorizou os tipos de usuários de inteligência artificial em 3 grandes tipos aqui. O primeiro deles, a gente brincou com as palavras, são os reféns de planilhas. Essa é uma situação de risco. Por quê? E isso eu vi acontecer várias vezes. As empresas implementam inteligência artificial, mas elas continuam operando como antes. Tá? Ela continua operando com aquele mindset de relatório. É muito comum a gente estar conversando com um cliente que quer fazer a transformação de AI, mas eles ficam falando muito de relatórios. Então, eles não estão prontos ainda para AI. Tá? Eles mantêm planilhas como a única fonte de verdade. Isso tem aquele problema do tribal knowledge, né, do conhecimento tribal, que algumas pessoas só conhecem o que tem dentro das planilhas. Tá? E essa frase aqui é bem importante. A vitória é medida pela implantação do sistema e não pelos resultados de negócio. Tá? A implantação do sistema, eu até brinco, que ele é o processo intermediário. O resultado financeiro é realmente o que a gente quer. Tá? Então, sem essa visão do que vocês querem do resultado financeiro do negócio, ou seja, qual é a redução de estoque, qual é a agilidade, qual é a redução de falta de estoque que vocês querem, fica difícil quantificar qual ferramenta de tecnologia é melhor para vocês. Tá? Então, a gente fala que a causa raiz aqui, a organização mudou o software, mas não o processo de tomada de decisão. E vocês ficariam surpresos em quanto isso é comum. E, ao mesmo tempo, essa cultura é talvez uma das grandes causas raízes porque os projetos de tecnologia em geral, mas mais ainda com AI, não funcionam. Tá? De novo, a AI não é mais um software. Tem um grande problema de interpretação. Usar AI efetivamente numa incorporação traz embutido no conceito uma enorme mudança cultural. De novo, todo mundo com alguns anos de casa sabe que uma transformação de tecnologia muda algumas coisas, mas, de novo, AI não é só tecnologia, ela muda todo o processo decisório da organização quando bem implantada. Realizar isso faz uma diferença brutal no resultado de vocês. Entende? Eu
trabalhei com usuários que eu demorei quase 6 meses para convencer eles a largarem e não precisarem mais de relatórios em Excel. Porque tem uma entropia, né? O pessoal trabalha muitos anos com isso, confia nos relatórios, eles não precisam de um aculturamento. Então, conforme o pessoal vai desligando relatórios, vai desligando a necessidade de tantos KPIs e começa a confiar na AI, a coisa vai. Tá? É estranho me dizer isso, né? A AI não é para gerar relatório, a AI é para eliminar relatório. Tá? Então, aí vocês se enxerguem aqui, vejam quais são os reféns de planilhas ou não. E vamos aqui, o tipo 2 é o mais comum, na verdade. O tipo 2 são os cautelosos, é o pessoal que implementa a tecnologia, tá? Mas eles precisam de teste, eles precisam testar as coisas primeiro, antes de confiar totalmente na AI, tá? O único problema é que essa adoção varia significativamente. Às vezes, em empresas maiores, você tem grupos que são mais ou menos resistentes, que conecta com o tópico seguinte, que a gente vai falar sobre o sponsor, o patrocinador executivo, tá? E a confiança geralmente é limitada. Traduzindo para a realidade, aqui são os cautelosos são empresas que preferem migrar para AI, por exemplo, uma família de produto primeiro para testar, ou querem trabalhar em paralelo por muitos meses entre os controles em Excel ou outros controles que eles tenham com a inteligência artificial para comparar. Às vezes elas não são comparáveis. De novo, a AI, o output da AI, o resultado da AI é diferente do modelo tradicional, por exemplo, de demanda, de forecast, tá? A AI consegue calibrar, a AI da Streamline, por exemplo, ela calibra o safety stock, estoque de segurança e o forecast ao mesmo tempo, são duas informações conectadas. Isso faz uma diferença brutal no resultado, mas não é comparável com somente o forecast, tá? De qualquer forma, os cautelosos são mais lentos, mas acabam implantando, tá? Então, os benefícios acontecem gradualmente. E, finalmente, a gente tem os arrojados. Aquele exemplo que eu mostrei para vocês dos 18 milhões de dólares coube aqui, né? A empresa, ela tinha muito estoque e quando ela viu o resultado dos primeiros testes, ela imediatamente adotou na empresa toda e a gente conseguiu dar aquele resultado financeiro colossal de 18 milhões de dólares para uma empresa de 50 milhões de dólares, tá? Os arrojados são simples, eles realmente têm todas as características, eles têm apoio executivo, eu estou fazendo uma implantação no Brasil agora, em Recife, que a empresa, eu até brinquei com eles, elas estão checando, elas têm todos os componentes para ter ser um business case, talvez até mundial, de sucesso, porque eles têm apoio executivo, eles têm uma visão clara do que eles querem, em termos de resultado, e eles estão sedentos para adotar a tecnologia, tá? E para mudar a forma com que eles trabalham. Essa mudança cultural é crítica, tá? Então, o que os arrojados fazem? Eles entendem que vai ter um impacto e isolam os processos que vão ser alterados antes da implantação ou durante a implantação, e principalmente eles investem em mudança cultural, tá? E gestão de mudanças. As pessoas acham que AI vai tirar o emprego de todo mundo. Em mais de 30 implantações, a gente não tirou o emprego de ninguém, pelo contrário, a gente melhorou o emprego das pessoas. Essa camada operacional que toma tempo, ela é altamente manual, de modelagem de dados, planilhas, etc., ela desaparece com a AI, mas o que acontece? Todo mundo passa a um patamar muito mais tático e estratégico. Não precisa usar as horas do dia que usavam ali para tentar calcular dados, essas horas passam a ser muito mais táticas e estratégicas, porque você tem um Big Brother, né, a AI, te dando a informação que você precisa, e te sugerindo as decisões que você precisa, você valida ou não, ou simplesmente faz tudo automaticamente, tá? Então, agora só um pequeno questionário, para a gente ver, os participantes, se vocês quiserem participar, para não ficar só eu falando, senão eu fico enjoado da minha própria voz aqui, vamos fazer uma pequena enquete, onde sua organização se encaixa hoje. Aí você pode colocar o questionário e a gente vê os resultados. O que vocês acham? Vocês são ainda estão um pouco refém de planilhas, são cautelosos ou mais arrojados as empresas onde vocês trabalham? Ô Maurício, desculpa me interromper, tá me escutando? Ou sim, agora sim. Oi, Lucas. Legal. Desculpa, pessoal, aí pelo atraso, tive uns probleminhas de internet aqui. Como é que estamos, Maurício? Já estamos na enquete? Estamos na enquete, já temos o resultado aqui. Olha Olha só, a só. maioria cautelosos, hein? Já é comum isso, né? O pessoal quer implantar, mas vai um passinho de cada vez, não tem problema nenhum, tá? Essa categorização que a gente fez, pessoal, não é para apontar o dedo para ninguém, mas é aquela história, né? Para você entender como resolver os problemas, primeiro você tem que entender quais problemas você tem. Então, você vê, esse resultado é muito em linha com o que a gente vê. Eu geralmente acredito que em torno de 60%
das implantações que a gente fez de transformação digital via inteligência artificial, se encaixam mesmo nos cautelosos. Tem o pessoal que é um pouco mais resistente, nos reféns de planilhas, e tem o pessoal arrojado, que é quase um outlier aí na estatística, mas a gente gradualmente convence todo mundo para vir aqui para o arrojado dentro do processo de implantação, tá? Mas, ó, está aqui o resultado, é interessante ver como estão o processo. Não, e é legal que o pessoal que está de refém de planilha não é um público tão abrangente assim, né? E é feliz isso porque o intuito da Streamline é justamente a gente cada vez mais estar tirando esse pessoal de dentro das planilhas, né, Maurício? Exatamente. Nada contra, né? Eu mesmo uso Excel e planilha há tantos anos que eu quase consigo fazer um jantar com Excel se me deixarem. Mas aquela história, verdade. Tem uma hora que vira um bloqueio de crescimento, né? Você Com certeza. não é humanamente possível fazer o que a inteligência artificial faz, tá? Eu acho que o Lucas vai comentar isso para todo mundo, mas só para dar uma visão para vocês, a Streamline, por exemplo, ela recalcula o forecast de gestão de demanda, estoque de segurança, a cada venda, cada transação que acontece. Você imagina, é humanamente impossível uma empresa de algum porte ter alguém recalculando o forecast item a item, localização, para cada momento. E essa é a realidade de supply chain, né? Quando você tem uma cauda longa, com muitos processos, quanto menor a sua velocidade de resposta e visualização do que está acontecendo, mais buffers, mais segurança você tem que pôr. E essa segurança em supply chain é estoque, né? Além de você tem que sim, alocar uma enormidade de working capital, de fluxo de caixa para inventário, para sustentar a operação. A gente quebra isso no meio com AI, porque aí você tem a velocidade de resposta e essa parte toda enxuga. Tá? É muito comum a gente ter reduções de estoque de quase 50% em empresas de porte. O Lucas vai falar isso no final desse webinar, mas são milhões e milhões de reais, não são centenas de milhares, são milhões e milhões de reais que movem de volta para o fluxo de caixa. Então, Lucas, obrigado aí por que resolveu tua internet e vamos em frente. Vamos em frente. Então, Maurício, agora, né, a lacuna da visão, né? Se você não sabe para onde está indo ainda e a IA não te levará até lá. Né? Traduzindo, a IA não faz milagre, né? A gente precisa de um processo robusto por trás. A visão tá certa, Maurício? É isso. Na verdade, o processo de... Quando a gente fala visão, não é aquela coisa muito filosófica de visão, missão de empresa, é muito mais pragmática. A visão é uma espécie de macro planejamento, uma planta que você tem daquilo que você quer transformar com inteligência artificial. Tá? Sem uma visão, e eu sou muito enfático nisso, as grandes falhas que aconteceram aqui, os atrasos, os problemas que aconteceram, ou basicamente pela falta de visão e falta de um sponsor executivo, de um patrocinador executivo. Tá? A gente vai falar do patrocinador no próximo slide, mas aqui a visão é assim, entender quais são os resultados operacionais e financeiros que vocês querem. Eu recomendaria vocês fazerem esse mapeamento antes de começar a fazer isso aqui, demonstrações intermináveis de fornecedores, RFPs, porque você vai para o mercado, tem uma série de opções e vocês acabam ficando mais confusos ainda, né, e acabam não decidindo. Então, a AI não pode ser tratada como mais um sistema. Ela é um mecanismo de decisão, é um decisor. Você está contratando um mini exército de pessoinhas digitais que vão te ajudar a rodar a empresa. Tá? Aonde você vai alocá-las? Qual é o resultado financeiro que vocês querem? Tá? Então, por exemplo, isso aqui é crítico. Essa conversa eu recomendo para todo mundo que está considerando e fazendo transformação digital via AI, inteligência artificial. Quais decisões que vocês querem que a AI tome por vocês, ou recomende para vocês? Esse é um excelente ponto de estado, porque já quebra a cultura logo de cara. A gente já tira esse foco de implantação de tecnologia para um foco, ok, o que a gente vai maximizar a inteligência artificial. Tá? Com essa visão aqui, eu diria que é um excelente começo para trabalhar nesse blueprint que vocês querem, nessa planta abaixo da transformação de AI via uma visão global. De novo, visão aqui não é filosófica, é muito pragmática, é quase um ponto crucial, quase não, eu diria que é um ponto crucial para uma implantação de inteligência artificial de sucesso. Tá? E tá claro, definir métricas, os processos necessários. Meu ponto aqui é o seguinte, a inteligência artificial em transformação digital é um processo eu diria que é 40% tecnologia, 60% é cultura interna.
você precisa do componente humano. É paradoxal, né? Para implantar a inteligência artificial, você precisa do componente humano. Precisa, porque é uma mudança cultural muito grande e precisa essa consciência interna de que as coisas não serão mais como antes, tá? E aqui, com base nesse conceito de visão, se vocês têm um blueprint, uma planta baixa, um planejamento, uma visão bem clara, a gente queria fazer uma outra enquete, que é essa aqui, tá? Se vocês têm essa visão clara nas empresas que vocês trabalham, se você tem uma ideia geral, mas tem uma visão formal, ou se começamos pela tecnologia, ou vocês ainda não têm clareza nesse ponto. Tá? Se vocês puderem responder, é sempre interativo e gostoso de ver as respostas. Olha, eu chuto que a maioria vai de B, viu? Vamos ver. Vamos ver. Ó, o B tá ganhando, 60%. Já dando uns spoilers aqui do backstage. Ok. Aí. Olha lá, a B ganhou. Não sabia que podia fazer live agora, que nem pesquisa de opinião. Que legal. Então... 78%, hein? Bem expressivo na B, cara. Eu não me surpreendo por isso, porque as pessoas... É normal, não tem problema nenhum, ninguém é melhor ou pior que outros por não ter essa visão. A inteligência artificial é um assunto muito novo, todo mundo está adotando, mas é muito novo, então é muito comum que as pessoas enxerguem um projeto de inteligência artificial, uma plataforma de AI, como um projeto de tecnologia. Tá? De novo, se vocês estão nesse patamar, 80% está, eu recomendo fortemente que vocês ou trabalhem com profissionais que já fazem isso há muito tempo para auxiliar, ou com plataformas que auxiliam a ter essa visão, como a Streamline, ou profissionais como eu também, ou internamente vocês tenham essa discussão, ou quais são as decisões que vocês querem que sejam automatizadas por AI. Comecem por aí, ajuda demais a isolar a visão. Tá? Porque primeiro tira um monte de ansiedade, porque quando você começa a falar de inteligência artificial, você cria, em alguns casos, um pouco de resistência interna, porque as pessoas ficam lendo notícias que milhares de pessoas estão perdendo os empregos, etc. Em supply chain, eu não acho que as pessoas vão perder emprego por AI. Pelo contrário, os empregos, como eu falei, vão ficar melhores, mais interessantes, muito mais inteligentes, muito mais estáticos e estratégicos. Tá? Isso pode mudar no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, mas agora, pela minha experiência, depois de mais de 30 implantações em mais de 6 países no mundo, é até bonito ver o que acontece com as equipes que adotam. Mas, de novo, se vocês estão nesse patamar, não tem uma ideia que vocês precisam, mas tem uma visão geral, vale muito ter essa discussão interna. Tá? Acho que esse ponto que você tocou é muito importante, né, Maurício? Que, pô, a IA não está competindo, né, com a força e o trabalho humano em supply chain. Né? Na verdade, quando você começa ali num ritmo de crescimento da sua empresa, né, chega uma hora que fica humanamente impossível, né, você dar um tempo de resposta adequado sem uma inteligência artificial por trás. Né? Então, como você falou, tirar o trabalho manual, aquele trabalho massivo, né, do seu colaborador, e tá colocando ele realmente em decisões e em relatórios estratégicos. Né? É isso aí. O que nos leva ao próximo ponto, né, que é deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ainda não. Deixa eu achar aqui o slide certo. Vamos lá. Patrocinador executivo, né, Maurício? Então, uma visão sem patrocínio é apenas uma apresentação? O que acontece? É uma combinação, tem dois fatores. Para mudança cultural, isso não tem a ver com AI. Qualquer pessoa com um pouco de experiência em business, em negócio, sabe que o projeto de transformação cultural precisa de um patrocinador executivo. Porque você tem... Quanto maior a empresa, mais difícil mas às vezes até empresas pequenas têm uma cultura interna tão forte que é difícil de mudar, pela minha experiência, então não tem um projeto fácil de mudança de cultura corporativa. Mas uma receita que funciona sempre é quando você tem um decisor, um patrocinador do time de liderança, que está realmente acompanhando o projeto e auxiliando. Não é isso, não no sentido de pôr pressão nos funcionários, mas essa pessoa, uma das funções principais de um diretor executivo, um executivo da empresa, é justamente ter o tempo de olhar a empresa como um todo e fazer a transformação cultural necessária, tá? Então, por que eu estou trazendo isso? Por que a gente está falando de patrocinador executivo num webinar, numa conversa sobre inteligência artificial? Porque a AI, ela depois de 30 anos
trabalhando com transformação digital. Eu sou tão velho que eu trabalhei até com flop disk, aqueles discos grandões de plástico que tinham antigamente. Eu já vi muita coisa. Não sou tão velho não, Maurício. Experiência. Mas eu em todos a minha carreira em transformação digital, em operações mundiais, desde pequenas empresas familiares até multinacionais, bilionárias, a grande falha de implantação de tecnologia sempre é desconsiderar um pouco o fator humano. As pessoas resistem à mudança naturalmente, né? Elas ficam numa zona de conforto que às vezes é necessário alguém tirar. Se isso é verdadeiro para implantações normais de software, RP, CRMs, etc., isso é multiplicado por 10 ou multiplicado por 100 numa implantação de inteligência artificial, porque tem uma mudança de processo decisório muito importante. Tá? E, de novo, você viu os primeiros números, 4 em 10 são efetivas, e menos de 25% conseguem, das implantações hoje de AI, conseguem os resultados financeiros. Um dos grandes motivos é justamente a visão, a falta de um blueprint e essa falta de patrocinador executivo. Tá? Transformação de AI, ela muda isso aqui. Ela muda as pessoas, muda a cultura, muda os processos e muda a tomada de decisões. Então, vamos de novo, olha como é abrangente. Muda as pessoas passam a trabalhar de uma forma diferente, muda a cultura da empresa, é muito mais rápido. Então, aquela cultura de trancar todos os vendedores, pessoal de marketing, operações numa sala para fazer forecast para os próximos 6 meses, 12 meses, não existe mais, é muito mais calibração, isso é um rompimento cultural brutal. As pessoas demoram a acreditar que eles realmente estão no século XXI com isso. Tem uma mudança de processo brutal também, a tomada de decisão, ela passa a ser muito mais rápida, muito mais ágil, tá? E aqui, o que acontece sem um patrocinador executivo, a gente vira um projeto de cadeia de suprimentos, tá? Ou os usuários voltam às planilhas, a média de gerência protege os processos existentes, porque eles são um pouco resistentes à mudança, e o retorno de investimento não se concretiza, tá? Então, é muito importante que a AI seja um projeto da empresa e não de um departamento, tá? Nesse aspecto, vamos para um último questionário para a gente brincar um pouco. Quem que é o responsável pela adoção de AI na sua empresa hoje? Os times de TI, um departamento específico ou um líder executivo? Se vocês puderem responder, sempre é divertido olhar a realidade das pessoas. Olha, esse aqui, vou te falar, viu, Maurício, pelos spoilers aqui tá disputado, hein? Disputado. Eu gostei dessa plataforma nova que deixa a gente ver online real time. Muito legal, cara. Muito legal. Ah, mas agora um aqui já tomou a liderança. Aí já... Então, aqui vocês podem ver como a gente tem um problema de posicionamento, tá? Por mais que o time de tecnologia, eu trabalhei muitos anos com tecnologia, não tenho nada contra o time de tecnologia, não me entendo mal, pelo contrário, eles devem estar profundamente envolvidos com qualquer implantação de plataforma digital, com certeza. Mas a liderança não deveria estar na área de tecnologia. A liderança deveria estar com um executivo, claro, com um time de tecnologia, trabalhando, fazendo 90% do trabalho, e os departamentos também. Tá? Até porque a realidade da implantação de AI, ela, geralmente o time de TI, eles participam nos primeiros 20% do projeto. Isso eu estou dividindo com vocês informações estruturadas, porque a gente poliu e ajustou, eu também fiz isso na Lógica, minha empresa, a gente foi polindo os processos de implantação de AI ao longo dos últimos 5 anos, em dezenas de implantações, e garantido, no máximo 15, 20% da implantação envolve TI, que é o comecinho, integração do sistema, etc. O resto, eu diria, 40% é plataforma, aprender a plataforma, então isso nos deixa 20% de TI, 40% plataforma, os outros 40% é mudança cultural. Então, o time de TI, ele tem uma participação muito pequena no sucesso da implantação. Uma participação importante, crítica, mas ele tem uma liderança muito pequena. Então, minha sugestão para vocês, com esses 60% aqui, vale vocês abordarem essa discussão e tentarem colocar um patrocinador executivo. Eu espero que o webinar ajude a pelo menos, criar esse momento, ou vocês extraiam daqui algum tipo de plano de ação. Porque, de novo, a gente isso não é teoria, isso é tudo que a gente está falando para vocês é baseado 100% na realidade prática de sucesso ou fracasso de implantações de AI.
tá? Até porque, né, Maurício, quando a gente fala de inteligência artificial voltada para supply chain, a dor não começa com TI, né? A dor começa com o time de supply, começa com o Verdade. time de finanças, né? Então vai muito de encontro com o que você está falando. Exatamente. O que nos leva ao minha última participação aqui, que é essa fórmula de sucesso. Eu falei que a gente ia dar a receita do bolo, está aqui a receita do bolo, que é basicamente, você vê, e não é uma sequência, em primeiro lugar. Okay, a visão, patrocínio executivo, mudança de cultura e tecnologia, não é uma sequência. Não é que você tem o teu projeto de tecnologia, você precisa parar tudo agora. Não precisa parar. Mas só tenha consciência de que você precisa ter esses 4 componentes para um projeto de tecnologia em AI trabalhar. Um projeto de AI, na verdade. O grande problema é que aqui, ó, a maioria das organizações foca no último componente. Se vocês abordarem um projeto de AI como um projeto, mais um projeto de tecnologia, do mesmo jeito que foi o seu sistema contábil, o seu sistema de CRM, o seu sistema de customer service, o seu IRP, a chance de vocês não terem sucesso, ela é muito grande, ou pelo menos ter um sucesso parcial. Tá? Então, esses 4 blocos deveriam ser, sim, parte da receita que vocês estão tendo para ter um sucesso. E, só para dar um contexto, tem um risco muito grande em um projeto de AI falhar. Porque o que acontece? Vamos pensar no processo decisório das empresas de vocês. Se um diretor, um time executivo, ou mesmo um departamento convence a empresa a implantar um sistema de tecnologia de informação, um sistema de AI, e essa implantação não dá o resultado esperado, o que vocês acham que acontece? Vai demorar 2, 3 anos até alguém ter coragem de sugerir um novo projeto de AI. Não é assim que funciona. Ninguém vai querer se expor e colocar um outro projeto de inteligência artificial. O problema é que se você, esses 2 ou 3 anos, na velocidade com que a gente está indo, é o equivalente a quase, provavelmente, 10, 15 anos num processo normal de tecnologia, porque está movendo muito rápido. A tecnologia está melhorando muito. Então, a empresa de você sem inteligência artificial embarcada, ela vai perder competitividade numa forma exponencial. Vocês vão realmente ter problema de mercado. E assim, a pessoa fala que o Brasil, a Gartner, que é o Instituto Mundial que avalia pesquisas e supply chain em AI, ela fala que 75% das empresas do Brasil já estão considerando AI e 50, a última vez que eu olhei, estava em 53% delas já tem algum tipo de AI implantado em supply chain. Então, não é assim, nosso querido Brasilzão está muito atrás, não. As empresas estão buscando no Brasil competitividade, até porque o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Né? E quando a gente fala de AI para supply chain, a gente quer crescer vendas com metade do estoque atual, não perder vendas, porque a AI vai ficar te apontando quando vocês têm estoque alto, falta de produto no futuro, para dar tempo de fechar aqueles buracos, e controlando online real-time, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o teu excesso de estoque. Tá? Então, isso tudo move uma montanha de dinheiro de volta para o fluxo de caixa, e no Brasil isso é especialmente importante por causa do custo do dinheiro. Tá? Então, por isso que as empresas do Brasil estão liderando aí as frentes, mas, de novo, ainda tem muitos problemas, porque, de novo, as pessoas estão olhando isso como um projeto de tecnologia. Tá? Aí, basicamente, pessoal, a gente vai ter um Q&A, acho que o Lucas vai falar um pouquinho da Streamline, no final a gente tem perguntas e respostas. Por favor, podem, enquanto o Lucas está apresentando aí, se vocês quiserem começar a escrever as suas perguntas, seria muito legal a gente bater um papo, para não ficar só um monólogo dessa cara aqui falando o tempo todo. Não, tranquilo, obrigado, Maurício. E é como o Maurício comentou, não hesitem, podem entrar aí em contato pelo chat, tá? A gente está vendo todas as perguntas, e aparecendo alguma pergunta a gente responde aqui, tá? A gente vai ter um pequeno Q&A aqui logo após a apresentação da Streamline, tá? Mas voltando aqui para a apresentação, gente, é como o Maurício estava comentando desde o início da apresentação. Né, a gente tem diversas barreiras dentro da inteligência artificial. Não é só você estar implementando uma solução de IA. Né, basicamente você está redesenhando os seus processos com foco em inteligência artificial, né, para algo dar certo. E é justamente aí que a Streamline entra. Né, a Streamline é uma plataforma de supply chain planning que utiliza uma inteligência artificial nativa por trás, dando todo aquele tempo de resposta que o Maurício comentou, né, que ajuda muito empresas de médio e grande porte a estarem nesse crescimento. Ao invés de você precisar contratar 1, 2, 3 pessoas para fazer os mesmos trabalhos manuais numa planilha de Excel, né, que são os reféns das planilhas, né, a gente quer propor
né, um cenário diferente para vocês, um cenário onde tudo é automatizado, onde você tem relatórios na ponta da língua, né, e aqui alguns dos números que a gente consegue estar entregando para vocês numa possível implantação, né, os que eu gosto de destacar. Primeiro, né, até 90% de redução de rupturas de estoque, né, você que está sofrendo muito com ruptura aqui, a gente vamos traduzir aqui para perda de venda, né? Você que está perdendo venda todo mês por falta de produto, com a Streamline a gente mata 90% disso para você. Tá? Redução do excesso de estoque, né? Muita gente acha que talvez 30% de redução de excesso de estoque é um número pequeno, né? Mas se a gente for traduzir isso para liberação de capital de giro, imagina o quanto que a sua empresa fica mais saudável com o estoque otimizado. Né? E com o tempo de resposta da inteligência artificial da Streamline, você consegue ter até um pouco mais em certos casos nessa redução de excesso. Tá? Então vale muito a pena você estar utilizando uma solução como a Streamline, que tem uma inteligência artificial nativa dentro dela, que é voltada para a supply chain, né, para estar olhando isso a todo momento, a cada evento, né, e comunicando isso diretamente com o seu RP. Tá? E, né, voltando naquela questão do refém das planilhas, o planejamento com a Streamline é muito mais rápido. Tá? Pode passar, por favor. Obrigado. Então, como a gente estava comentando, né, a Streamline não começou agora, né? A gente é uma plataforma global, está presente em mais de 50 países, e por conta de toda a nossa atuação global, a gente tem diversos prêmios. Né? Então, hoje nós já somos líderes da categoria, né, para médio e grande mercados. Tá? A gente é a plataforma mais fácil de se implementar, inclusive numa possível implementação, num possível projeto aqui com a Streamline, eu serei o seu contato focal junto com o Maurício, né? Então esse é o time aqui do webinar que também vai estar presente com vocês aí em uma possível implementação aqui com a gente, tá? E pode ficar tranquilo, gente, que a gente é legal pra caramba, a gente trabalha duro e a gente também é premiado com um melhor relacionamento aí entre os fornecedores da mesma categoria, tá? Então a gente está muito bem posicionado no mercado. Convido vocês também a estarem não só após esses números, mas também entrando no nosso website oficial e vendo os principais estudos de caso que a gente posta lá, porque a gente tem estudos de caso das mais diversas indústrias, e em todas elas a gente tem a felicidade de estar trazendo aí grande retorno financeiro para todos os nossos clientes, tá bom? E agora chegamos na parte do Q&A. Vamos ver como é que tá o chat. Por enquanto ainda nada, Maurício. Vamos lá, de repente o pessoal está satisfeito com o conteúdo, mas, pessoal, fiquem à vontade para colocar alguma questão. O que a gente não sabe, a gente admite que não sabe, o que a gente sabe um pouquinho, a gente compartilha. Não, exatamente, né? E até para a gente já começar, na verdade, eu vou fazer uma pergunta para você, Maurício. Uhum. Fazer uma pergunta para você que, assim, né? A gente sabe que você hoje é uma pessoa que, muito antes da Streamline, você tem uma carreira muito interessante, né? Já foi diretor de TI, já desbravalhou aí esse Brasil, né? E eu queria entender que, diante das principais implantações que você já teve, né? De todos os projetos que você já teve, e de acordo com o conteúdo aqui que a gente apresentou hoje, qual que você acha que é o principal desafio hoje? E a gente fugindo um pouco da questão de implementar IA e colocando o processo em cima da IA, né? Um cliente normal que chega hoje para a gente aqui na Streamline, qual que você entende que é o principal desafio que ele tem hoje na procura de uma solução? Você acha que às vezes ele não entende muito bem o problema que está acontecendo, ou na verdade ele tem um problema e quando ele chega para procurar uma solução, são tantas soluções que ele acaba não sabendo direito o que quer? Nesse mercado de AI para supply chain, você tem basicamente três grandes players, né? Você tem as empresas mais jovens ou não tão estruturadas, que eu chamo eles de automadores de Excel, eles têm seu certo valor, o custo naturalmente é mais baixo, mas tem limitações das funcionalidades. Isso funciona para empresas com poucos SKUs, empresas bem pequenas, mas começa a dar muito problema quando você move isso para uma escala um pouco maior. No outro lado desse espectro, você tem as empresas gigantescas que trabalham com grandes marcas mundiais, e aí você está falando de empresas que vão cobrar 2 milhões de dólares pelo sistema por ano, mais $500 mil só para começar a conversa de implantação. De novo, não estou falando mal dos competidores, pelo contrário, só falando do mercado, eles têm o espaço deles, têm empresas que precisam dessa complexidade, são empresas que têm AI até para sugerir qual é o que monitoram a velocidade de descarga de navios nos portos do mundo para você
sugerem até onde você tem que direcionar o navio para descarregar a sua carga. Tá? Então, esse é o nível de tecnologia, mas são implantações muito mais robustas, mais caras. E a gente tem o que a gente chama o meio do setor, que é onde a Streamline também se posiciona, que são empresas muito pragmáticas, que dão resultado financeiro, como o que a gente comentou da Streamline, direto, de uma implantação rápida, simples, focada em otimizar o working capital, em não perder venda por falta de estoque, e otimizar todo o processo decisório, inclusive S&P, SOP. Né? A Streamline entrega 90% de uma automação completa de SOP, aí não precisa pagar consultor de SOP, nada disso, você vai pelo Streamline e a gente auxilia a implantar o SOP também. Tá? Então, você tem esse mercado. O problema, voltando à sua pergunta, é como decidir. O que volta aos meus pontos anteriores sobre uma visão clara do que você quer. Se você não tem uma visão de qual é o impacto que você quer na AI, acontecem algumas coisas. Primeiro, você vai ficar perdido com tantas opções, tem preços gigantescos, preços muito caros, preços muito baratos, e as empresas talvez optem por uma solução muito barata que não vai dar o resultado que precisa, ou talvez optem por uma solução muito cara que nunca vai dar o retorno de investimento, porque eles não têm a visão do que exatamente, qual é o resultado que eles querem. E de novo, o retorno de investimento, pela minha experiência, empresas que adotaram com eficiência, é obsceno, assim, é ridículo eu estou falando 20x, 30x, 30 vezes o custo da plataforma em si. Tá? Mas, de novo, você tem que ter uma visão clara do que você quer para adotar, para procurar uma solução que seja aderente, né? E por isso que eu gosto da Streamline, porque ela é bem focada no que ela faz e aplicável para empresas desde pequeno, médio e até porte gigantesco. Né? Eu acho que o Lucas, a gente sabe, a gente tem empresas na Streamline até para cima de $1 bilhão, mas tem empresas que são 20 milhões, 10 milhões de dólares. Tem empresas de 30, 40, 50 milhões de reais de faturamento, né, no mundo todo. Então, essa visão talvez seria o primeiro obstáculo. Legal, e a gente tem a primeira pergunta aqui do Rodrigo, né? Quais os modelos de LLMs que a Streamline usa em sua solução? Aqui ela tem uma variedade de modelos, tá? Você tem os modelos, se você está se referindo aos modelos de gestão de demanda, modelos futuros, a gente tem todos, sazonal, constante, linear, tendência, intermitente, etc. Tá? Então, tem todos os tipos de modelo, e detalhe que a Streamline ela altera esses modelos automaticamente. Conforme as vendas estão acontecendo, ela detecta alterações de modelo e a gente faz isso automaticamente. Então, você pode ter hoje um modelo constante e amanhã pode ser um modelo linear crescente. Tá? Então... E mais uma pergunta do Rodrigo, né? Se é generativa ou machine learning a nossa IA? É machine learning. A nossa IA é machine learning. É proprietária, a gente não é uma empresa que conectou com o ChatGPT, a gente desenvolve isso desde 2012, a Streamline desenvolve desde 2012, então, um modelo proprietário de AI, né, que vem sendo refinado ao longo dos últimos 12, 14 anos. E até voltando um pouco, né, Maurício, no que você estava comentando do modelo automático da Streamline, né, porque ele é muito bom, e tudo depende do histórico de vendas da sua empresa, né? Então, a partir do momento que o nosso modelo automático, a nossa inteligência artificial, entende que tá acontecendo uma mudança um pouco mais brusca, né, e mudando o modelo a ser adotado, ela automaticamente vai fazer isso para você, né? Que é algo que só na inteligência artificial a gente consegue ter esse tipo de proatividade. Né? Isso aí. Eu acho que se não houver mais perguntas, né, eu acho que a gente... Lucas, aí você faz o fechamento. No meu caso, eu agradeço a atenção de vocês. Espero que a gente tenha instigado alguns pensamentos positivos em termos de autodiagnóstico e talvez de criar uma agenda interna para as empresas que vocês trabalham para prevenir os potenciais problemas no processo de implantação. De novo, vocês viram no primeiro slide os números, né? A gente não quer que vocês façam parte da estatística dos 4 em 10 que falham, que dão certo, ou dos 6 em 10 que falham, a gente quer que vocês façam parte dos que têm sucesso, né? E aí a gente fica à disposição para conversar, tanto na parte mais de estrutural, comigo pela Logic OPS, como pela Streamline, né? O Lucas, você pode fazer o fechamento, mas no meu caso eu agradeço a atenção de vocês, de novo, espero que a discussão tenha sido produtiva. Não, exatamente, né? E até como a gente estava falando, esse é o time na tela, né, que está ajudando aqui o Brasil a mudar como as empresas lidam com a sua cadeia de suprimentos. Né? Então eu,
né, diretamente com a Streamline. Estou aqui liderando a expansão comercial da Streamline no Brasil, junto com o meu parceiro Maurício, né? A gente trabalha junto aí na parte de implantação, desenvolvimento de projetos, né? A gente já está aí há um bom tempo trabalhando juntos e a gente fica à disposição de vocês, né? Então fica aí os nossos contatos na tela, tá? Depois do evento, para quem participou, a gente vai estar fazendo um follow-up e também compartilhando algumas informações curiosas que a gente tem aqui, principalmente de resultados mensuráveis que a gente tem nos nossos principais estudos de caso, né? Mas basicamente seria isso. Queria agradecer a todo mundo que compareceu, tá? E caso vocês realmente estejam enfrentando problemas igual o Maurício citou durante esse webinar, fiquem à vontade para entrar em contato, porque a gente vai estar à disposição para estar ajudando vocês. Tá certo? Tá bom. Obrigado, Maurício. Obrigado, pessoal. E até a próxima. Valeu. Um abraço.